Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui iniciando mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, transmitindo da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo, através da web rádio Cristo Consolador, desejando que as bênçãos de paz e amor do nosso Mestre Jesus estejam conosco. A você que está aí nos acompanhando ao vivo, a você que está aí nos assistindo através do canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador, assistindo o vídeo, que fica, então, disponível, aliás, de todos os programas. Programa que vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde. É o seu final de tarde de toda quinta-feira. Hoje, em O Evangelho em Espírito e Verdade, nós vamos estudar sobre Jesus Cristo, a segunda revelação. Na sequência, nós vamos dar início ao estudo dos ensinos morais de Jesus e reservando hoje o ensino sobre os pobres de espírito. Na sequência, estaremos com Paulo de Tarso. Estamos visitando a sua segunda epístola aos Coríntios. E hoje nós vamos estudar do capítulo 4, o versículo 16. E no final, vamos responder as perguntas que nos são endereçadas pelos telespectadores, perguntas essas sempre ligadas ao Evangelho e ao Espiritismo. Vamos então dar início ao nosso estudo, e você está aí nos acompanhando, não deixe de enviar aí a sua mensagem, de dar o seu alô, enviar a sua pergunta. Aproveita aí o chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, já que você pode nos assistir ao vivo por essas duas plataformas. Então, vamos então ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós iniciamos o estudo do seu capítulo 1 na semana passada, quando vimos sobre a primeira revelação, Moisés. E hoje nós vamos ver a segunda revelação, Cristo, ou simplesmente Jesus. Vou mostrar aqui na tela a capa da edição, essa edição que eu estou utilizando, na LACE, tradução do José Herculano Pires, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas você pode acompanhar utilizando qualquer tradução de qualquer editora espírita. A partir no item 3, os itens 3 e 4, Allan Kardec reservou para estudar Jesus, a sua missão aqui na Terra, o que ele veio realizar, e a sua ligação com Moisés, com a lei mosaica. Lembrando que Jesus, que esteve conosco há pouco mais de 2000 anos, era judeu. Ele nasceu na Galileia, filho de José e Maria, e ele era conhecido como Jesus de Nazaré, ou seja, na cidade de Nazaré, que ficava na Galileia, que era uma das regiões da Palestina. Portanto, Jesus era um judeu e foi formado pelos seus pais no judaísmo. E os judeus da época seguiam muito a lei mosaica e as interpretações que os sacerdotes faziam dos livros sagrados, que eles chamavam de Torá, que são essencialmente os 5 primeiros livros que compõem o Velho Testamento. Então, Jesus teve uma formação judaica, não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Entretanto, quando ele inicia a sua missão e começa a transmitir os seus ensinos, Jesus deixa muito claro que estava rompendo com o judaísmo, que ele estava trazendo toda uma transformação, verdadeira revolução para os conceitos do judaísmo. E, claro, ele pregava o amor a Deus, mas apresentava a Deus como Pai de bondade, de misericórdia e perfeita justiça.
também falava da necessidade de não apenas amarmos o nosso próximo, mas amarmos também o nosso inimigo. Conclamava que perdoássemos as ofensas tantas vezes quantas fôssemos ofendidos. E assim por diante. Por isso, então, Jesus, revelador da lei divina na sua verdade, é considerado a segunda grande revelação da lei divina para a humanidade. A primeira revelação foi trazida por Moisés, quando ele recebe os 10 mandamentos. E a segunda revelação é Jesus, o Cristo, o enviado, o Messias. Ele vai caracterizar, então, essa segunda revelação, trazendo-nos, não apenas em teoria, mas na prática, na sua própria vivência, a lei de amor, que era um tanto quanto desconhecida à época. Nos seus comentários, Allan Kardec vai nos dizer, vamos fazer esse destaque aqui, no item 4 do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai nos trazer considerações que são muito úteis e importantes. Vamos abrir aspas e passar a palavra ao nosso codificador. Diz ele: mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus, e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e, sobre muitos pontos, limitou-se a lançar um germe de verdades, que ele mesmo declarou não poderem ser, então, compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Fechando aspas, essas são as palavras de Allan Kardec no item 4 do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembrando que Jesus não era simplesmente um moralista, não era simplesmente um filósofo ligado à moral. Jesus veio cumprir as profecias. Você já deve ter ouvido falar dos antigos profetas judeus: Isaías, Elias, Daniel, Ezequiel, entre outros. E vários deles anunciaram a vinda, no devido tempo, do enviado de Deus, o Senhor, o Messias. E Jesus é anunciado como Messias por João Batista. Então, ele estava aqui para cumprir uma grandiosa missão e pôde cumpri-la porque ele era um espírito excepcional, nas palavras aqui de Allan Kardec. E hoje nós sabemos que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus já nos possibilitou conhecer aqui na Terra. Ele transcendia e vinha nos mostrar que a verdadeira vida
não é esta aqui na Terra, mas a verdadeira vida é a espiritual, que ele chamava do reino dos céus, e que precisamos fazer esforços para conquistar essa vida. Ou, em outros termos, para conseguirmos encontrar a felicidade, para conseguirmos chegar a uma posição de superioridade moral e espiritual. E só existe um caminho: o amor. Colocar em prática a lei de amor, que é uma lei divina. Então, Jesus deixou claro a todos que o ouviam que, embora a lei mosaica dissesse que devíamos expulsar o inimigo, até mesmo matar o inimigo, ele vem nos dizer que não. Porque precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e também aos inimigos, para poder exercer o perdão das ofensas, exercer a compreensão e a colaboração. Isso não existia na lei mosaica, não era tradição judaica e nem fazia parte também do Código Civil e da religião do Império Romano. Por isso, nós podemos colocar tranquilamente Jesus como um verdadeiro revolucionário, mas no bom sentido daquele transformador moral dos costumes, da religião, da cultura, então, imperante. E isso foi tão forte, mas tão forte, que perpassou o mundo e fez com que começássemos a classificar o tempo histórico em antes dele e depois dele. Várias religiões orientais respeitam profundamente Jesus, embora ele não seja considerado por essas religiões como o Messias. O próprio judaísmo tem muito respeito a Jesus, embora não o aceite como o enviado de Deus, como aquele que veio cumprir as antigas profecias. E nós, espíritas, temos todo o respeito a esse pensamento, tanto do judaísmo quanto de outras doutrinas orientais. Mas temos para nós que Jesus é, sim, o governador do nosso planeta, é o nosso guia, é o nosso modelo, que Jesus está conosco até os tempos atuais e continuará, porque ele representa Deus, nosso Pai, e é por amor que ele trabalha conosco. Então, nós temos em Moisés a figura da primeira revelação da lei divina, em Jesus a figura da segunda revelação, mas Allan Kardec nos diz que Jesus anunciou que não podia falar todas as coisas, porque naquela época não teríamos como compreender, mas que ele enviaria o Espírito da Verdade. E Kardec nos diz que era necessário dar tempo ao tempo para que surgisse a ciência, e ela também progredisse, ela também se desenvolvesse. E aí vamos ter a terceira revelação. Mas esta, você que está aí nos acompanhando, vai conhecer na próxima quinta-feira, quando vamos estudar, então, a terceira revelação. Fique, portanto, ligado. Claro que você pode se adiantar, indo lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e conhecer essa terceira revelação. De qualquer maneira, é o que vamos abordar semana que vem, na próxima edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Mas nós vamos continuar aqui falando de Jesus, porque o segundo bloco do nosso programa, durante muito tempo, foi dedicado, você que nos acompanha sabe disso, para estudarmos as parábolas de Jesus. Semana passada, o último programa, encerramos esse estudo. E a partir de hoje,
nós mergulhamos nos ensinos morais de Jesus. E hoje nós vamos estudar uma das bem-aventuranças que o nosso mestre proclamou quando ele inicia o famoso Sermão da Montanha. Algumas traduções chamam também de Sermão do Monte. É uma bem-aventurança que nem sempre é bem compreendida. Ela está transcrita pelo evangelista Mateus, no versículo 3 do capítulo 5 do seu evangelho. É a seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há uma gama muito variada, quase infinita, de interpretações do significado desse pobres de espírito. O que Jesus quis dizer com isso? E é preciso entender, porque ele é enfático. Ele diz que somente os pobres de espírito poderão ganhar o reino dos céus. Portanto, somente os pobres de espírito poderão encontrar a felicidade após a morte. Então, cabe a nós aqui no programa, à luz da doutrina espírita, procurar a verdade sobre esse pobres de espírito. Quem são? O que Jesus realmente quis dizer? Bem, os espíritos, desde a época da codificação espírita, com Allan Kardec, vem nos trazendo diversos estudos sobre o Evangelho ou a Boa Nova. E passamos, então, a entender que Jesus, ao dizer pobres de espírito, estava se referindo às pessoas virtuosas e, em especial, às pessoas humildes. Ele não estava se referindo à pobreza de ordem material, financeira. Ele estava se referindo à humildade. Lembrando, e é muito importante fazermos essa lembrança, que existem muitos pobres, muitos que estão na miséria, outros tantos que estão na condição social mediana. Todos esses, embora não tendo bens materiais, não sendo ricos, tendo que lutar, trabalhar diariamente pelo pão, temos entre estes muitos egoístas, muitos orgulhosos, muitos vaidosos, muitos hipócritas. Agora, se olharmos a pirâmide social no seu topo, ou seja, os ricos, os milionários, o que estão muito bem de vida, vamos encontrar entre eles muitos humildes, muitas pessoas beneméritas e que ajudam o seu próximo e que sabem distribuir a sua riqueza para fomentar o trabalho e mesmo socorrer aos mais deserdados da vida. Portanto, a humildade não tem nada a ver com a posição social nossa. Não tem nada a ver com as nossas finanças, se somos pobres ou se somos ricos. Porque em toda a escala social, do mais miserável ao mais rico, nós vamos encontrar tanto pessoas humildes quanto pessoas orgulhosas, pessoas caridosas e pessoas egoístas. Porque somos espíritos, não somos este corpo, e a nossa condição social aqui na Terra, neste momento, é uma condição transitória, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, tanto de progresso intelectual quanto de progresso moral.
E o que importa é o que estamos fazendo com o que temos, com o que conseguimos amealhar honestamente. Isso independe de sermos pobres ou ricos. Então, o bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é para todas as pessoas, independente da sua posição social e financeira aqui na Terra. Só ganha o reino dos céus, somente consegue a felicidade no depois da morte aquele que é humilde de coração. Aquele que sabe que nada sabe. Aquele que tem consciência do tanto que ele ainda necessita trabalhar consigo mesmo para se melhorar. É aquele que dá com a mão direita sem que a mão esquerda saiba, ou seja, que não faz nenhum alarde da caridade que promove, muito pelo contrário. Portanto, pobres de espírito significa humildes. Vamos então refazer a frase de Jesus. O que ele quis dizer? Quis dizer o seguinte: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E nós sabemos, pelo conjunto das comunicações espirituais, através dos médiuns, através da mediunidade, nós espíritas sabemos muito bem que egoístas, orgulhosos, vaidosos, hipócritas, desonestos, sofrem terrivelmente no mundo espiritual depois da morte. Porque atrelaram a sua existência às coisas de ordem material, apenas e tão somente. Ora, o que esses haverão de receber no depois da morte, a não ser as consequências daquilo que foram e que fizeram? O Espiritismo, ampliando o Evangelho, nos faz um apelo para que possamos desenvolver cada vez mais a humildade, a caridade, a bondade, a fraternidade, a renúncia e assim por diante. Ou seja, desenvolver as virtudes automaticamente combatendo os vícios de toda ordem e principalmente os vícios morais. Os espíritos não cansam de nos dizer que o grande problema dos seres humanos e da humanidade como um todo são as nossas chagas ou vícios morais. Esse é o nosso problema. Precisamos combater o analfabetismo, mas sem nenhuma dúvida, mas também precisamos combater os vícios morais. Precisamos combater as paixões. E só se faz isso através da educação moral, da educação que promove o desenvolvimento do senso moral e promove o desenvolvimento das virtudes e que corrige as más tendências de caráter que ainda possuímos. Se fizermos isso conosco mesmo, antes de que com os outros, nós teremos uma condição melhor para, no retorno ao mundo espiritual, o reino dos céus de Jesus, podemos ali sermos bem recebidos e já encontrarmos a felicidade, mesmo que de modo relativo. Então, vamos fixar este ensino. E Jesus não quis dizer pobres da matéria. Ele não quis dizer pobres de recursos financeiros. Não. Ele não quis dizer que somente os miseráveis, somente os que estão na pobreza, que vão ganhar o reino dos céus. Nada disso. O ensino é
moral. Ele quis dizer que somente os humildes, os que praticam a caridade, os que agradecem a Deus pelas oportunidades que a existência terrena dá para o progresso, somente esses é que, de fato, ganharão o reino dos céus. Essa é a verdadeira interpretação. E que, portanto, e é uma chamada de atenção, inclusive para nós espíritas, não basta saber, não basta conhecer, não basta estudar. É preciso colocar em prática, combater em si mesmo o orgulho, essa erva daninha terrível que provoca tantos desastres nos relacionamentos entre nós, os seres humanos, espíritos que estamos aqui reencarnados. E lembremos, mais importante do que combater o egoísmo e o orgulho que os outros estão revelando, mais importante é combater o egoísmo e o orgulho que nós, intimamente, pessoalmente, individualmente, ainda carregamos. Eu preciso me melhorar, para que com o meu exemplo, o outro possa iniciar também o seu melhoramento. Por isso, Jesus, o protótipo do bem e do amor, pode nos dizer: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque ele é o exemplo desses ensinos. Por isso que o Espiritismo proclama que Jesus é o nosso guia e modelo, como está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. E, portanto, é a ele que devemos seguir. O Sermão da Montanha nos traz outras bem-aventuranças, não apenas essa, referente à humildade nessa designação de pobres de espírito. Mas nós vamos seguir esse estudo na próxima quinta-feira. Fique aí ligado, fique atento, porque na próxima quinta-feira nós teremos mais uma bem-aventurança para compreendê-la à luz da doutrina espírita. Mas agora, estamos iniciando o terceiro bloco do programa, está na hora de voltarmos o nosso olhar para um dos maiores, se não mesmo o maior, apóstolo do Evangelho, que é Paulo de Tarso. Nós já fizemos toda a vida e obra de Paulo de Tarso aqui no nosso programa e estamos agora estudando as suas famosas cartas, ou também chamadas de epístolas, e que se encontram lá no Novo Testamento, logo após o Atos dos Apóstolos. Lembrando que o Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que era discípulo de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso escreveu diversas cartas, várias delas então chegaram até nós, compondo o Novo Testamento, e nós já estudamos a carta aos Romanos e já estudamos a primeira carta aos Coríntios. Lembrando que a carta aos Romanos é a carta que foi escrita e dirigida à comunidade cristã da cidade de Roma. As cartas, a primeira e a segunda, aos Coríntios, na verdade, são as cartas que Paulo escreveu e enviou para a comunidade cristã da cidade de Corinto, que era uma cidade grega. Hoje, na continuidade deste estudo, nós vamos nos debruçar em mais um item, mais um versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque já estudamos a carta aos Romanos e já estudamos a primeira carta aos Coríntios. Hoje, nós reservamos aqui para o nosso estudo o versículo 16 do capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios.
Esse versículo é o seguinte: por isto, não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Então, esse é o versículo que vamos estudar hoje. Palavras de Paulo de Tarso, que ele enviou ali para os coríntios. Mas essas palavras chegaram até nós e fazem parte do Evangelho. Daí, portanto, a importância de estudarmos o que Paulo escreveu na época. Aliás, essas cartas de Paulo, na verdade, atravessam os tempos. São cartas universais. Essa que é a grande verdade. Mas o que será que ele quis dizer aqui? Que o homem exterior vai caminhando para a sua ruína, mas o homem interior se renova todos os dias. E que, por isso, não temos que nos abater. Bem, quem de nós não sabe que, na medida em que o tempo passa, a idade avança e começamos a sentir dificuldades motoras, por exemplo, de memória e assim por diante. É impossível parar o tempo. Não tem como. A idade avança. E quando você está lá na casa dos 50 anos, você não é o mesmo, mais o mesmo de quando você tinha 20 anos. Quando você está na casa dos 70, 80 anos, você não é mais o mesmo quando tinha 40, 50 anos de idade. Todos nós sabemos disso. Sabemos também, na atualidade, que podemos e devemos cuidar do nosso corpo da melhor maneira possível. Os exercícios físicos, a melhor alimentação, hidratação, renovação das ideias, assim por diante. Mas envelhecer faz parte da existência terrena. É assim que o nosso corpo, por vontade divina, ele age. Então, o exterior, mesmo que possamos fazer aí cirurgias plásticas e assim por diante, o exterior vai caminhando paulatinamente para a sua ruína, usando aqui as palavras do próprio Paulo de Tarso. Ou seja, o corpo orgânico, querendo ou não querendo da nossa parte, ele vai pouco a pouco envelhecendo e assim vai nos aproximando da morte, do retorno ao mundo espiritual. Então, a idade avança, o corpo passa a não responder mais como desejaríamos. Muitas vezes temos problemas graves de saúde, mas é preciso lembrar que Deus, nosso Pai, não nos abandona e que existe não apenas um planejamento reencarnatório, mas também a ação dos bons espíritos a nosso favor. E por sabermos de tudo isso, e que é muito importante a implantação, o colocar em prática o Evangelho, não podemos nos abater. Precisamos dar continuidade aos nossos esforços, mesmo que com lágrimas. E às vezes essas lágrimas não têm nada a ver com problemas de saúde orgânica, mas tem a ver, por exemplo, com familiares que não conseguem nos compreender. Mas não importa o que esteja acontecendo na nossa vida com a idade mais avançada. Temos que confiar em Deus, que não nos abandona, repetimos. E assim, não temos que nos deixar abater, mesmo porque a vida continua, a morte não existe.
O que existe é vida futura. O corpo orgânico vai para o túmulo, mas eu, espírito, não. Eu retorno para o reino dos céus, o mundo espiritual, e vou dar continuidade ao meu progresso rumo à perfeição. Essa mensagem que já está no Evangelho e que é reforçada pelo Espiritismo, não nos deixa esmorecer, ficarmos parados no meio do caminho. Por isso, o próprio Paulo, em outro texto, vai dizer que ele caminhava mesmo com os joelhos desconjuntados. Então, nada de se abater. É seguir para frente e para o alto. Isso era o dizer, aliás, de Leopoldo Machado, grande companheiro do movimento espírita, grande educador. E é um compromisso que temos com Jesus. Porque Jesus tudo enfrentou. Tentaram apedrejá-lo, matá-lo, vilipendiá-lo, e conseguiram levá-lo à crucificação, à morte infamante para aquela época. E Jesus tudo enfrentou serenamente, na total confiança no Pai. Ele não se deixou abater de jeito nenhum. E é na hora dos problemas, dos reveses, que precisamos confiar em Deus. Que precisamos, portanto, seguir em frente, espalhando a mensagem da Boa Nova. Nós espíritas somos também cristãos. Portanto, temos que estar sempre prontos, sempre atentos para a nossa renovação íntima. Porque o corpo é uma coisa, a mente é outra. Ele não depende do corpo. Então, cuidado, nada de cristalizar pensamentos, ideias e posturas. Ou, em outras palavras, cuidado com o parar no tempo. Porque a vida é muito dinâmica. Novos conhecimentos surgem, novas tecnologias são colocadas à disposição. A cultura é um verdadeiro caldeirão que vai se transformando. E nós temos que estar abertos sempre a tudo isso. E no campo moral, mais ainda, para perceber se estamos ainda muito egoístas, muito orgulhosos, e o que precisamos fazer para desenvolver a caridade e a humildade. Portanto, temos que estar abertos a novos aprendizados, a novas experiências de vida, e também estarmos atentos às intuições provindas dos espíritos amigos, que não nos abandonam, cumprem uma missão divina de velar por nós. E aí é importante tanto a oração quanto a meditação. O homem exterior, por causa do avanço da idade física, pode ter lá os seus problemas, mas o homem interior, esse deve continuar sempre muito vivo. Então podemos ter um corpo velho, mas uma mente jovem. E é isso que precisa acontecer. Mente sempre em renovação. A mente sempre ativa. A mente idealizando novas atividades e apoiando os jovens, os espíritos que formam a nova geração, porque eles têm que nos substituir e compete a nós apresentar a eles o Evangelho e a doutrina espírita. Então, se você acredita na imortalidade da alma, se você acredita na reencarnação, se você acredita na misericórdia de Deus,
Se você acredita na comunicabilidade entre desencarnados e encarnados, se você acredita na lei de evolução, e se você acredita no amor ao próximo, você não tem razão para se deixar abater. Pelo contrário, você soma motivos de sobra para continuar o trabalho, sabendo adequar-se às circunstâncias e até mesmo modificando o roteiro da sua caminhada, mas nunca esmorecendo. Afinal, depois do dia de hoje, sempre tem o dia de amanhã. Depois da vida física, sempre tem a vida espiritual. E lembrando aqui uma frase belíssima, profunda, do grande médico e sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz, quando ele dizia: não esmorecer para não desmerecer. Portanto, junte as suas forças e, mesmo cambaleando, prossiga. Não deixe de perdoar e auxiliar. Não deixe de confiar e agir. Que Deus, que é nosso Pai, vai providenciar o nosso sustento, sem abatimento. Relembrando, então, o versículo de Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, versículo 16, no capítulo 4, que estudamos. Por isto, não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. E aí, você está se renovando mentalmente? Você está deixando que o evangelho vibre em você? Ou você está se deixando abater por causa de dificuldades existenciais ou por causa da sua saúde orgânica? Lembre-se que no movimento espírita nós temos o exemplo do gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Depois do programa, fique na internet, mas faça uma pesquisa. Digite ali, Jerônimo Mendonça. Ah, se você não conhece, você vai se surpreender e vai entender porque ele era chamado de o gigante deitado. Tinha tudo para desistir da vida e se entregar à morte, mas não o fez. Tem até palestra dele. Pouquíssimos registros, mas tem sim. Palestra de Jerônimo Mendonça, disponível no YouTube, e falando sobre a alegria de viver. Ele, que vivia preso a uma maca. É isso mesmo. Mas eu não vou contar a história. Você vai fazer a pesquisa e vai conhecer Jerônimo Mendonça, como pode também conhecer, embora ele fosse materialista, mas a sua vida é um grande exemplo para nós, mas conhecer a vida do físico inglês Stephen Hawking, que tinha doença degenerativa, passou a vida numa cadeira de rodas e praticamente quase sem poder se mexer, e que não se entregou, e é considerado um dos maiores físicos do mundo, tendo nos legado uma obra e pesquisas que realmente vieram transformar a própria ciência. Exemplos não nos faltam para aprendermos a não esmorecer, mas sim a seguir em frente. É isso que Deus quer. É isso que Jesus, nosso mestre, também nos solicita. Bem, nós vamos continuar este estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, semana que vem. Fique ligado na próxima edição de O Evangelho em Espírito e Verdade.
Mas estamos chegando no final do nosso programa, é o último bloco. O relógio está sempre nos avisando aqui, olha, só tem agora mais alguns minutos. Este último bloco, ele é dedicado a você que nos acompanha. Você pode usar o chat, seja do Facebook, seja do YouTube, dependendo por onde você está nos assistindo, e enviar a sua pergunta, tirar a sua dúvida sobre o Evangelho. E nós vamos procurar a elucidação sempre nos princípios que formam a doutrina espírita. Hoje, nós vamos responder uma pergunta que vem lá de São Paulo, capital, minha terra, porque eu sou um paulistano radicado no Rio de Janeiro. E a pergunta foi assinada pela Samantha Fiorese. Ela indaga: como podemos entender que aos 12 anos de idade, Jesus estivesse ensinando aos sacerdotes no templo de Jerusalém? Bem, a nossa Samantha está aqui recordando uma passagem que se encontra ali no Evangelho, em que José e Maria, os pais de Jesus, junto com um menino, que estava então com 12 anos, compareceram ao templo de Jerusalém, que, aliás, os judeus da época faziam isso anualmente. Todo ano eles faziam a peregrinação ao templo de Jerusalém. Bem, naquela época, mas ainda hoje, os meninos, quando estavam adentrando a adolescência, eles tinham que passar por um ritual, que era o ritual da virilidade, da entrada do mundo adulto. Fazia parte desse ritual uma sabatina exercida pelos sacerdotes. Então, como Jesus já estava com 12 anos, e já caminhando para 13, portanto, já estava entrando na adolescência, que na época os judeus consideravam como sendo a entrada para o mundo adulto. No caso dos meninos, ele, então, estava no templo para passar pela sabatina. E era lícito que o sabatinado, o menino, também pudesse tirar dúvidas sobre o judaísmo com os sacerdotes do templo. A narrativa que se encontra no Evangelho de Lucas nos diz que teve uma hora que José e Maria ficaram extremamente preocupados, porque Jesus não aparecia. E eles chegaram a achar que tinham se perdido do menino, e o procuraram, inclusive, fora do templo. Depois, adentraram novamente ao templo e foram descobrir que não. Ele continuava lá, e continuava a conversar com os sacerdotes, só que ele não estava mais respondendo perguntas. Ele estava ensinando os sacerdotes, que estavam espantados com a cultura judaica, com as interpretações sobre a lei divina que Jesus estava ali colocando à frente deles. Sabedores que Jesus era filho de um carpinteiro e de uma mulher do lar, como, aliás, todas as mulheres praticamente eram naquela época, e eles estavam espantados, porque sabiam que o garoto não tinha feito maiores estudos sobre o judaísmo, sobre a Torá, sobre as interpretações da lei mosaica. Então, a sabatina dos sacerdotes para com o menino Jesus, de 12 anos, se transformou num grande debate, num diálogo, e eles estavam impressionados com a sabedoria daquele menino. Tanto que um dos sacerdotes chegou a Maria e José e reconheceu junto deles que aquele garoto
Jesus era o Messias. Ele já tinha a convicção de que ele podia morrer tranquilo, porque o Messias já estava ali. Todo garoto judeu era formado pelos pais, pelos tios, no judaísmo. Tá? Mas nem todo garoto judeu podia estudar além da sinagoga da sua aldeia. Paulo de Tarso, por exemplo, que era um judeu de família rica, pôde ser enviado a Jerusalém e fazer estudos especiais no templo, diretamente com os sacerdotes, o que não foi o caso de Jesus. Então, os sacerdotes estavam espantados. De onde vem essa vivacidade? De onde vem essa inteligência? De onde vem esse conhecimento? De onde vem essa espiritualidade desse garoto que é lá da aldeia de Nazaré, na Galileia? Muitos deles não souberam responder. É Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus concedeu a nós, seres humanos, conhecer. O governador da humanidade, nosso guia e modelo, o Messias, o enviado de Deus. E Maria, sua mãe, lhe chama a atenção, porque ele já estava lá há muito tempo e tinha deixado os pais preocupados. Lendo aqui no Evangelho de Lucas, ele olha para sua mãe e lhe responde: por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Então é Jesus, menino, 12 anos, já se revelando. Mas não era ainda a época para o cumprimento da sua missão, que ele vai fazer depois, quando atinge a idade dos 30 anos. Então, não nos espantemos com essa passagem, essa sabatina, esse diálogo entre os adolescentes e os sacerdotes fazia parte do ritual judaico da virilidade masculina. Mas, com Jesus, eles tiveram um verdadeiro choque, porque estavam diante de um menino extremamente espiritualizado e com um conhecimento fantástico e que eles não sabiam explicar. Bem, estamos chegando no final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E convidamos a você para estar conosco na próxima edição do nosso programa. Próxima quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, que transmite tanto através do Facebook, quanto também do YouTube. E desejando a você paz em sua vida, vibrações de amor para você, para a família, e vibrando também para o nosso querido Brasil, para que tenhamos no Evangelho o roteiro das nossas vidas e um futuro de benesses, um futuro de amor a todos nós. Muito obrigado pela sua companhia, receba o meu abraço e até semana que vem.